Olá, caros alunos do Universo Júris, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Criminologia para o curso de Delegado de Polícia Civil. Meu nome é Bruno Marinho, sou delegado de polícia no estado do Ceará, como vocês já sabem, e juntos vamos trabalhar essa disciplina que é muito gostosa, é muito legal, é muito bacana de estudar criminologia, é uma disciplina que consegue abrir os nossos horizontes, consegue nos fazer pensar melhor. Eu sei que muitos não tiveram acesso a essa disciplina nos bancos da faculdade, muitos também não gostam de estudar criminologia, porque é uma disciplina que, diferente das outras matérias, ela não é pautada na lei. A gente não abre o código, não tem um código de criminologia, ela é baseada em estudos filosóficos, é baseada em correntes criminológicas, é baseada em autores, em pensadores. É uma disciplina eminentemente doutrinária, certo? E por conta disso, muita gente tem dificuldade, porque são muitos autores, são muitos doutrinadores de renome na criminologia. Mas eu vos adianto que aqui, no nosso curso para delegado de Polícia Civil do Universo Júris, nós vamos estudar somente o que realmente interessa para a sua prova. Claro que isso não impede você de aprender criminologia. Claro, eu quero que você aprenda criminologia, eu quero que você saia desse nosso curso com uma visão diferente do crime, do criminoso, do fenômeno social que cerca toda essa complexidade. Mas o nosso objetivo principal não é esse. O nosso objetivo principal não é fazer você mudar a sua ideia de mundo. Claro, se eu conseguir isso, ótimo. Mas o nosso objetivo aqui é fazer você acertar as questões de prova. Eu sou professor de criminologia na pós-graduação da Universidade Estadual do Vale do Acaraú e lá a pegada é bem diferente. Lá a pegada é diferente, lá a gente vai debater se uma determinada corrente doutrinária, criminológica, ela é razoável nos dias atuais. Então lá a ideia é diferente daqui. Aqui nós não vamos discutir se é justo ou não, se aplica-se ao Brasil ou não, qual é a melhor corrente para os dias atuais, o que você acha, se você é de esquerda você pensa assim, se você é de direita você vai pensar assim. Não é isso. Eu quero aqui que todo mundo entenda todas as vertentes da criminologia para a gente conseguir acertar as questões de prova. E por isso nós vamos fazer a nossa aula com muitas questões, nós vamos treinar bastante para você conseguir direcionar o seu estudo ao que realmente importa, tá? Uma ideia aqui sobre a criminologia, para você não pensar mais que é besteira, para você ver como a criminologia consegue fazer a gente mudar a nossa visão de mundo. Quando você é assaltado, quando o criminoso subtrai algum pertence seu, ou quando um criminoso comete algum crime bárbaro, o que você quer? Você quer que ele sofra, não é? Se você achar que não, você está mentindo. Você quer que ele sofra. O cara te fez o mal, na raiva do momento você quer todo o mal para ele, não é mesmo? E aí você vem com aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Não estou falando dessa ideia de bandido bom, bandido morto, mas eu estou falando da ideia de que, até porque pena de morte não existe no Brasil, né? Então não vamos nem discutir essa ideia de bandido bom é bandido morto. Não vale a pena a gente perder nosso tempo com isso. Principalmente num cursinho preparatório. Mas o que eu quero que você entenda, se a gente somente punir aquele criminoso, se a gente só aplicar pena para ele com o objetivo de causar-lhe o mal, de causar-lhe sofrimento, você concorda comigo que uma hora ele vai ter que sair de lá, uma hora ele vai sair do presídio. E quando ele sair do presídio, ele vai caminhar na mesma rua que você, que seus familiares, que seus amigos estarão caminhando. Como você quer cruzar com esse bandido? Você quer cruzar com ele mais revoltado do que ele esteja antes de entrar na cadeia? Ou você prefere que ele esteja recuperado? Olha, eu vou citar um exemplo prático, real. Na casa da gente nós temos filhos, ou nós somos filhos, e os filhos da gente cometem erros. E você, pai, você, mãe, você vai repreendê-los, você vai punir o seu filho, não vai punir? Seu filho faz algo errado, você pune.
Mas você só pune? Não. Você pune e você educa. Você ensina para ele o que é o correto a ser feito, não é? Se você só punir, mas não ensinar o que é correto, qual é a tendência do seu filho repetir os mesmos erros? A imensa possibilidade dele voltar a fazer o que é errado. Então você pune, mas você também ensina, não é mesmo? O Estado, ele tem a mesma obrigação. Ele deve punir o criminoso, mas deve ensiná-lo o caminho correto, para quando ele sair lá da cadeia, ele saia fazendo o que é certo. Você pode não concordar com o Estado gastar dinheiro com o criminoso, com a alimentação, com banho de sol, com visita, você não concorda que o preso tenha curso profissionalizante, tudo bem, mas ele vai sair de lá. E quando ele sair de lá, você quer que ele volte a praticar crimes? Ou você quer que ele volte trabalhando? Não é mesmo? É só uma ideia para a gente começar a pensar, para a gente entender quais são os problemas que a criminologia enfrenta, ok? Mas o nosso foco é a prova do concurso, nós vamos responder muitas questões e eu garanto para você, se você captar nossas ideias aqui de forma objetiva, de forma direta, de forma específica, com certeza você vai ir muito bem nas provas de criminologia e você vai desmistificar essa ideia ruim que você tem de criminologia sendo uma disciplina difícil, chata, enfadonha. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Nosso primeiro slide está aí. Criminologia, meu nome é Bruno Marinho, sou delegado de polícia, todo mundo já sabe. Introdução à criminologia. Primeira coisa, gente, nós temos que contextualizar, saber onde a criminologia está inserida. Você fala muito em ciências criminais, você fala assim, eu adoro ciências criminais, mas a maioria das pessoas acabam pensando que ciências criminais engloba direito penal, direito processual penal, a legislação extravagante, mas de forma correta não. Não é isso. Engloba sim essas disciplinas, mas vai além. As ciências criminais ela é composta por 3 vertentes, tá? Por três pontos basilares, 3 pilares das ciências criminais. Tá aí, direito penal, e aqui direito penal você entende como processo penal, como as legislações, as leis extravagantes. As ciências criminais englobam também a criminologia e englobam também a política criminal. Então, tenham isso bem firme na cabeça de vocês, que a criminologia é uma das vertentes, é um dos pilares das ciências criminais ao lado do direito penal e da política criminal. Falou em ciências criminais, você associa imediatamente a direito penal, criminologia e política criminal, ok? Mas vamos diferenciar esses 3 pilares? Vamos lá. Primeiro, o direito penal. Gente, direito penal é aquilo que você já sabe, que você já está acostumado, né? O direito penal é a lei penal, estuda os tipos penais incriminadores, estuda a teoria da pena, a teoria do crime, não é mesmo? É a norma. Então vamos anotar? Vamos lá? As características aí básicas do direito penal. Características aqui para a gente conseguir diferenciar. Então a gente pode dizer que ela é ciência normativa. O direito penal ela é normativa, ela é baseada na lei, nos princípios do direito penal, né? Mas basicamente ela é normativa. Ela é uma ciência do dever ser. Dever ser. Cuidado com isso, hein? Ela é ciência normativa, é a ciência do dever ser. Por que do dever ser? Olha, existe a ciência do ser e a do dever ser. O direito penal é a ciência do dever ser. Se você matar, você deve ser punido por esse crime. Você deve responder pelo crime do artigo 121. Se você furtar, você deve ser punido com base no artigo 155. Então, ela é a ciência do dever ser e utiliza o método dedutivo. Utiliza o método dedutivo. Olha só, o método dedutivo é um método baseado de forma bem simples, bem direta, tá, gente? Em deduções. Parte do geral para o todo. Olha só, se todo mundo que mata deve responder pelo artigo 121, você que matou
também vai responder pelo artigo 121. Então, ele parte de conclusões gerais, né, para análises específicas. Tá bom? Beleza? Então, ela utiliza o método dedutivo. Todo mundo que matar deve responder pelo artigo 121. Claro, ressalvadas, né, os casos específicos que você estuda lá em direito penal. Mas, em regra, todo mundo que matar, se não for excludente de ilicitude, etc., deve responder pelo artigo 121. Todo mundo que cometeu um crime e for julgado e for considerado culpado deve, né, ser submetido a uma pena. É a ciência do dever ser. Beleza. Então, falamos que o direito penal estuda aí os tipos penais incriminadores, estuda a lei penal e a criminologia. Gente, a criminologia ela é diferente do direito penal. O direito penal ele não se preocupa com o que faz alguém praticar um crime, com as consequências do crime. Ele só se preocupa em você cometeu o crime, você vai pegar a pena tal. O direito penal só se preocupa com isso, ele não se preocupa em entender o motivo do crime, o que leva as pessoas a praticarem crimes, quais são as consequências do crime para a vítima, para a sociedade. Não estuda formas de combater o crime. A única forma de combater o crime pelo direito penal é a punição, né? Ele é fechado só nisso. Já a criminologia ela vai além. A criminologia ela estuda o que o que levou o criminoso a praticar o crime, por que ele praticou o crime, quais são os fatores que levam alguém a praticar o crime, quais são as consequências do crime para a vítima, o que a gente pode fazer para evitar o crime, ou como a gente pode dar alguma resposta ao crime de forma eficaz. Então, a criminologia ela vai além, ela estuda os motivos, ela vai a fundo no crime para estudar todos os parâmetros que estiverem, de certa forma, relacionados com o fenômeno criminal. Então, olha só, a criminologia, ela não é ciência normativa, porque, como eu falei, não está baseada em uma lei. A criminologia, ela é ciência empírica. Empírica. Por quê? O que é empírico? Empírico é que é baseado na realidade. É uma ciência baseada na realidade. Baseada na realidade, não na lei. O estudo da criminologia baseado na realidade. O estudo da criminologia é baseado com estudos em concreto. O criminólogo, ele vai a fundo, ele vai no local, ele vai conversar com o criminoso, ele vai na sociedade, ele vai conversar com a vítima. Então, ele estuda a realidade local para tirar suas conclusões. Já o direito penal, não, ele é baseado na lei. É a ciência normativa e a criminologia é ciência empírica. Então, deixe esses tópicos bem gravados na sua cabeça, ok? Criminologia é uma ciência empírica, é a ciência do ser e não do dever ser. Ela é ciência do ser porque ela não estuda se ele praticou um crime, se ele praticou um crime, a criminologia vai estudar o porquê dele individualmente ter praticado o crime, certo? Se ele cresceu numa família de traficantes que ensinaram desde cedo ele a praticar o crime, então o que levou ele a praticar o crime é a influência externa. É o determinismo social, a gente vai estudar isso. Claro que vai depender de cada caso, conforme cada um dos pensadores. Então, ela é uma ciência baseada na realidade, ela é a ciência baseada no ser, o que realmente leva alguém a praticar o crime. E o método? O método da criminologia, olha aí o slide, é o método indutivo. Indutivo. Se o método dedutivo parte do geral para tirar conclusões individualizadas, no método indutivo é o contrário. Nós baseamos nossas conclusões com análises individuais. A gente analisa um caso específico e daí a gente tira conclusões gerais. Se essa maçã cai, então todas as maçãs caem. Newton estava lá debaixo da macieira, caiu uma maçã e aí ele chegou a essa conclusão. Se essa maçã caiu, as outras também vão cair. Ele utilizou o método
e indutivo. Partiu de uma análise individual para chegar a uma conclusão geral. Beleza? Continuando, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. E a política criminal, gente? A política criminal, ela é que a doutrina costuma falar de ponte eficaz. É a ponte eficaz. Olha, esse termo é muito utilizado. É a ponte eficaz entre o direito penal e a criminologia. Entre o direito penal e a criminologia. Pronto. Como assim a ponte eficaz entre o direito penal e a criminologia? Ela pega a política criminal, ela pega os conhecimentos da criminologia. A criminologia vai estudar o fenômeno criminal, vai dizer o que está gerando a criminalidade em uma determinada região e vai aplicar esses conhecimentos dando sugestões para o direito penal. Tipo assim, olha, é constatado que naquela comunidade existe muito crime, que no Brasil existem muitos crimes contra as mulheres por razões de sexo feminino. A criminologia estudou isso, chegou a essa conclusão de que as mulheres elas estão sendo vítimas de crimes pelo simples fato de serem mulheres. Existe um preconceito, uma discriminação contra as mulheres. A conclusão que a criminologia tirou. E aí a política criminal vai falar, olha, uma boa alternativa para a gente reduzir esses índices é criando novos tipos penais ou penas mais severas para esclarecer, para punir mais severamente esses homens que praticam esses crimes e assim a gente conseguir reduzir esses índices. Então, olha só, a política criminal ela pega o estudo da criminologia e apresenta sugestões para o direito penal. Então, o direito penal ele baseia os seus estudos na política criminal, que através da criminologia apresenta soluções. Então, a política criminal é o elo de ligação. Ela pega o conhecimento da criminologia e joga para o direito penal como forma de uma solução, né? Apresenta as soluções para o direito penal aplicar na sua ciência normativa. Legal, não é não? Vamos lá, continuando. Próximo slide. Conceito de criminologia. Bom, nós já falamos um pouco de criminologia, você já tem uma noção do que é criminologia, mas vamos aqui ao conceito bem específico de criminologia. Ciência empírica e interdisciplinar. Olha, quando eu falo em ciência empírica e interdisciplinar, eu estou falando do quê? Estou falando do método. Isso aqui é o método que a criminologia estuda. O método, se cair na prova, qual é o método da criminologia? É um método interdisciplinar, tá? E é uma ciência empírica. Nós vamos falar mais sobre isso. Também tem um método indutivo que não tem nesse conceito aqui. Ciência empírica, nós já vimos o que é, baseado na realidade. E interdisciplinar é porque estuda a criminologia, ela é baseada em diversas outras ciências. Ela é baseada na estatística, na sociologia, na psicologia e etc. Mas nós vamos falar melhor sobre isso. Então é a ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, se ocupa do estudo, vou mudar a cor da caneta, ó. Se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. Isso que eu coloquei de verde aqui, ó. Isso que eu coloquei de verde é o objeto de estudo. É o objeto de estudo, é o que a criminologia vai estudar. Então a criminologia ela estuda o crime, o criminoso, o controle social e a vítima, como está aí de verde. O crime é a pessoa do infrator, a vítima e o controle social, né? E que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese, sobre a origem, sobre a dinâmica e variáveis principais do crime, contemplando o crime como um problema individual e como um problema social. Beleza. Assim,
como também trabalha os programas de prevenção. Vou mudar a cor também, ó. Trabalhamos a forma de prevenção eficaz do crime, as formas de intervenção na pessoa do criminoso e nos demais sistemas ou modelos de resposta ao delito. Esse aqui são as funções, aqui ó, são as funções da criminologia. Então esse conceito que eu trouxe para você, nós temos aí o método, nós temos o objeto e as funções. Professor, não peguei? Não se preocupa. Vamos deixar bem claro isso daqui a pouquinho para você. Continuando. Já, gente, só voltando, ó. Eu vou explicar o método, nós vamos explicar aqui os objetos e nós vamos explicar as funções da criminologia. Você fala, nossa, é muita coisa só para a gente conceituar a criminologia. Gente, acreditem, 40% a 50% das questões de prova cobram isso. O método, o objeto e as funções da criminologia. Claro, de forma mais aprofundada. Nós vamos passar a aula de hoje inteira só falando sobre o método e o objeto da criminologia. E isso, garanto para vocês, é o que mais cai em prova. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Ainda no conceito da criminologia, vamos ver aí as características. Primeira característica, as teorias são sempre provisórias. As teorias são sempre provisórias. Como assim? Pessoal, no início do estudo da era científica da criminologia, Cesare Lombroso, ele entendia que o criminoso era uma pessoa que tinha uma deficiência biológica, certo? Então, naquele tempo de Lombroso, o criminoso era um ser com um problema antropológico, ele era um cara não evoluído. Né? Tem a evolução das espécies, o homem foi evoluindo, só que alguns homens não evoluíram e são seres atávicos. Não quero que você se preocupe com isso agora. Estou só explicando por que as teorias são sempre provisórias. Essa teoria do Lombroso aplica-se à atualidade? Não. É uma teoria que não tem a menor aplicação hoje em dia. Então, por isso que a criminologia não tem o objetivo de esclarecer definitivamente o crime. Nós temos a consciência de que as teorias da criminologia são provisórias. Pode ser que no futuro a sociedade mude e os valores que levam alguém a praticar o crime sejam outros. Então, voltando aí ao nosso slide, as teorias são sempre provisórias. Como eu falei, não há pretensão de plenitude. Nosso objetivo não é dizer exatamente, chegar a todas as conclusões sobre os motivos do crime, sobre a melhor forma de repressão, porque o crime é um elemento muito complexo da sociedade. As pessoas cometem crime por diversos motivos. Então não é simples assim, nós não temos essa ambição de esgotar o assunto. Continuando, não há uma função social prioritária. Não há uma função social prioritária. Como assim? O objetivo da criminologia não é atender à sociedade? Não, gente. O objetivo principal da criminologia não é esse. Até temos esse objetivo de atender à sociedade, mas o nosso objetivo principal na criminologia é entender o crime, é saber por que as pessoas cometem crime, para só depois a gente conseguir ajeitar, resolver o problema da sociedade. Então, nós não temos, como está aí no slide, não temos função social prioritária. Temos função social? Temos, mas não é a nossa prioridade. Nós temos esse objetivo de atender a sociedade, mas primeiramente nós temos que entender o crime, entender todo o fenômeno criminal, para só depois a gente conseguir dar uma resposta à sociedade. Beleza? Gente, vamos continuando? Vamos lá? Vamos entrar aí nos métodos, objeto e a função da criminologia, ok? Método, objeto e função da criminologia, aquilo que a gente viu lá no slide que eu falei sobre o conceito. Né? Vamos falar do método. O método, temos o método empírico, o método indutivo e interdisciplinar. Empírico, indutivo e interdisciplinar. Gente, isso cai em prova que nem água. Né? Não, água não cai em prova. A não ser, não cai em prova. Mas isso cai demais em prova.
tá? Quais são os métodos da criminologia? Método empírico, método dedutivo e o método interdisciplinar. Vamos lá, vamos especificar melhor o que é esse método empírico. Método empírico, vamos anotar, como eu falei nos slides anteriores, o método empírico é o método baseado na realidade, tá? Observação da realidade. O método empírico é aquele método baseado na observação da realidade, observando os fatos. Nós não observamos leis nem nada. A gente atua na sociedade. É a ciência do ser. A ciência, repetindo, né? Ciência, se você errar isso na prova, hein? Ciência do ser. Se você errar na prova, você vai voltar para a primeira aula de criminologia e falar: puxa, ele falou na primeira aula, no primeiro bloco, falou 2 vezes, né? Método também da criminologia, além do método empírico, é o método indutivo. Cuidado! O direito penal usa o método dedutivo. Aqui, o método é o indutivo. Indutivo é o método que parte do individual para o geral. Parte do individual para o geral. O direito penal é o contrário, parte do geral para o individual. Ok? Então a criminologia analisa o indivíduo individualmente, olha a redundância, né? Para chegar a conclusões genéricas. Beleza? E o terceiro método, método interdisciplinar. Significa dizer que a criminologia ela utiliza diversos ramos do conhecimento. A criminologia utiliza a psicologia, utiliza a biologia, utiliza a estatística, utilizamos a história, antropologia, medicina legal, o direito, a economia. Utiliza a economia, sim. A criminologia também analisa a força da economia na prática de crimes. Você concorda comigo que a pessoa que não tem nada, ela tem mais tendência a praticar crimes contra o patrimônio? Eu não tenho nada. A minha tendência de furtar uma bicicleta é maior do que aquele cara que já tem uma bicicleta, né? Quem não tem uma bicicleta tem a tendência maior a praticar crime contra o patrimônio de alguém em relação ao furto de uma bicicleta do que alguém que já tenha. Beleza? Vamos revisando? Olha só. Então falamos do método. A criminologia utiliza o método empírico, o método indutivo e o método interdisciplinar. Cuidado, hein? Vou colocar aqui, ó, no método indutivo, para deixar bem claro, o dedutivo é para o direito penal. Ok? Direito penal usa o método dedutivo e a criminologia o método indutivo. Legal? Beleza, gente. Questãozinha para a gente terminar o primeiro bloco. Delegado de polícia do Espírito Santo. Olha lá a perguntinha. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Aí você lendo essa questão na prova, você fala: puxa vida, agora que eu vou errar, né? Mas calma. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do dever ser. Até aqui, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? A criminologia não é ciência do dever ser. A criminologia é ciência do ser. Então você já risca essa alternativa, não precisa nem ler o resto. Eu falei 10 vezes aqui que a criminologia é a ciência do ser. Vamos lá. É ciência empírica e teorética. Logo, utiliza-se do método indutivo e empírico, baseado em deduções lógicas e opinativas tradicionais. Bom, gente, olha, onde está o erro aqui? Ela é empírica e teorética? É uma ciência empírica, ela é baseada na realidade, né?
Mas ela utiliza o método indutivo? Sim, utiliza o método indutivo e empírico, beleza. Agora, o erro está aqui, ó. Ela não é baseada em deduções lógicas, né? Deduções é o método dedutivo, olha como já diz o nome, né? Dedução, método dedutivo. Então, também não é a alternativa B. Alternativa C é a ciência do ser. Até aqui está certo. A criminologia é a ciência do ser. Logo, serve-se do método indutivo e empírico, beleza, tá certo? Baseado na análise e na observação da realidade. Então, olha, corretinho, item C. Mas vamos analisar os outros itens. Item D é a ciência do dever ser, já está errado, né? Dever ser é direito penal. Criminologia é ciência do ser. Item E é a ciência do ser. Logo, serve-se do método abstrato. O nosso estudo é abstrato? Não, é um estudo concreto, é empírico. Né? E aqui ainda está escrito aqui, ó, dedutivo. Não, nosso método é o indutivo, baseado em deduções. Não, está errado. Lógicas e na opinião tradicional. Então, a alternativa correta, item C. Voltando para mim, gente, estouramos nosso tempo do primeiro bloco. Sem demora, já vamos iniciar o bloco 2, tá bom? Vamos lá.